Bom dia, aqui é Católico Cê Sabia, mais uma vez com vocês nessa semana, terça-feira, 1º de setembro, já passamos a agosto, já acabou agosto e aqui estamos para gravar com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, o Padre Renan Checa está aqui com vocês de novo, é uma alegria já nessa reta final do ano, né? Padre Felipe, passou já rapidinho, setembro, outubro, novembro, dezembro, já acabamos 2020. Mas tem gente que já está querendo acabar mesmo, porque 2020 foi um ano meio atípico, para colocar assim, fácil, né? Eu falo que não contam na minha idade não, a gente não fez nada, né? Não valeu esse ano. Esse ano não, e atividades então nem falo, esse ano não contou nem para apostolar, tem que ir para o ministério, tem que riscar esse ano aqui do calendário aqui e começar do zero em 2021. Pois é, e essa semana, por exemplo, eu particularmente voltei, né, depois do tema da pandemia, da quarentena, do isolamento pelo tema do Covid, que nós pegamos aqui, como já sabem, eu voltei ao meu trabalho lá e voltei e disse, olha, agora eu tenho que atender as pessoas, né, direção espiritual, confissão, então minha semana foi muito assim de visitas, de atenção a famílias, sacramento da confissão e a direção espiritual, atendendo lá o pessoal de Joinville, os jovens, as famílias, pessoal do Reino Cristo. Foi bastante intenso, mas foi mais assim de direção espiritual e confissão, né? Depois voltei para cá, em Curitiba, e estamos aqui agora para recomeçar essa nova semana, né? É, então esquecemos de falar semana passada, na segunda-feira passada a gente teve nosso retiro mensal, que eu preguei, né? Tive que aí me pediram para Um pegar super sobre retiro aí. sobre os amores do sacerdócio, que eu escolhi como tema, pois aí comentamos alguma coisinha, espero que tenha sido de ajuda para os padres, né, que não ficaram meio muito dormidos aí na oração, mas espero que tenha sido de ajuda, né, como a gente tem todos os meses, pois esse meio-dia de retiro, não, que dedicamos pois amanhã para fazer 2 meditações, mais uma palestra, depois nosso terço, depois algum exame, alguma coisinha assim que vai nos ajudando depois a calibrar depois a nossa vida espiritual durante o mês também. E é de grande ajuda também para fazer essa pausa para esse momento um pouquinho maior dedicado à oração. Isso foi na segunda-feira, depois o resto da semana eu peguei mais light assim. Não quis marcar com nenhuma família para poder visitar nem nada. Só porque também no final de semana eu finalmente voltei já um pouquinho ativa, mas foi atípico porque o pároco aí da paróquia São Grato, onde ajudamos um pouco, pois teve ordenação, creio que sacerdotal ou diaconal, não tenho certeza agora, de um membro da comunidade dele, no norte do Paraná, então ele pediu para que ajudasse nas missas, né, já de sábado, válida pelo domingo, e depois as 2 do domingo. Né? Então eu tive missa 19 horas, tive missa 9h30 da manhã e 19 horas no domingo também. E então deixei só, tive uma visita no sábado com a família da Fernanda aí, com seus pais, o Luiz Fernando, a Kelly, depois estava o irmão dela, o Felipe, a cunhada, a Gabi, também um amigo, o Leandro, e o namorado dela, o André. Foi bem interessante, gente. Depois, teve um hamburgão lá, tava bem gostoso o hamburgão lá com Opa, bacon, opa, opa! tava bem bom. Jogaram sequence também? Claro, o Tem que circus não ter, pode né? faltar, o Senão... circus que é parte obrigatória das visitas, né? E depois não tive essas missas, depois aí também tive confessando na missa do Reino, né? Na missa que estão aí as famílias mais próximas do Reino, do Colégio Everest também, das 11. E depois de tarde eu tive a alegria de celebrar a missa para um casal de amigos, membros do Reino, o Vinícius e a Rafa Campos, que mandou um alô para eles aí. E também veio aqui a Deia e o Tiba. A Deia, o grande Tiba, a grande Deia, que estiveram aqui no seminário com eles, vieram fazer umas visitas por aqui com eles e aproveitaram passar aqui no seminário, pois aí pude conhecer toda a família aí, a piazada toda aí, o Bento, muito inteligente, o garoto muito esperto mesmo, o Matias, o Tomazinho, que é pequenininho ainda, e depois a Ana Luz, que é bebezinha ainda. Mas foi uma alegria também poder tê-los aqui no seminário, acabaram, já era um pouco tarde para voltar para Santa Catarina, eles acabaram ficando aqui, passaram a noite no seminário, e foi uma alegria para conversar um pouco com eles, para celebrar-lhes a missa antes de tudo, no domingo mesmo, e pois aí agradecemos e mandamos um alô para eles, que eu não sei se escutam, mas aí de todos modos mandamos um Não, alô tem que para mandar eles. para eles, né? É engraçado porque eu conhecia eles já de suas casas, né? Visitei a casa deles e eles chegaram aqui e me mandaram uma foto com o Padre Felipe falando: Olha, Padre Renan, estamos aqui. Eu falei: Pois é, né? Eu convido, você não vem. E justo quando eu não estou, você vai lá visitar, né? Então foi muito engraçado a gente se
se cruzou entre caminhos, provavelmente na estrada, na rodovia, né? Mas depois na noite eu cheguei, como eles dormiram aqui, a gente pôde compartilhar também, uma família muito querida, muito especial e está cumprindo uma grande missão, né? A sua vocação, né, de família, sua vocação de pai, de mãe é muito bonita. Então, enfim, vamos tratar esse tema um pouco mais completo hoje da vocação, família, é vocação, não é vocação, enfim, é um tema controverso em alguma comunidade religiosa aqui nos Legionários. Alguns temos umas conversas muito interessantes e hoje saiu o tema da vocação, né? Porque vai ser o tema já entrando, né? Que nós vamos tratar hoje. Então foi interessante a conversa hoje no café da manhã com a nossa comunidade, deu também um pouquinho de riqueza para a gente melhorar aqui a nossa apresentação, né? Estamos entrando no mês de setembro, né? Mas vamos fechar o mês de agosto, então. Começamos aqui um pouco tarde até, porque me enrolei aqui já com essas novidades eletrônicas, a gente não consegue ordenar. Tinha o final de semana preparado, tudo já, porque conseguimos um outro microfone, Deus abençoou aqui, nos deu a graça de um microfone novo, mas o outro mais antigo, pois não quer funcionar hoje. Ficou com inveja, falou, não. O novo tá bonitinho, pois veio entrada USB e tudo, e o antigo ainda é entrada P2, aí eu tenho um cabo para passar para P3, que eu creio que é o cabo que não está funcionando bem. Eu fiquei aqui mais de meia hora, quase uma hora aqui, ter começado já faz uma hora a gravar, e hoje mas deu ruim aqui esse microfone aqui, então estamos falando aqui direto aqui do computador, mas eu espero que não fique tão ruim, com tanto eco assim a nossa voz, mas pois paciência, são dessas coisas eletrônicas que melhorando pouco a pouco, que né? nos tiram um pouco a paciência na hora de começar a gravar, mas aqui estamos. Não, mas vai lá, Padre Renan, já entra aí no seu tema aí, que eu sei que tem bastante coisa para falar. Muito bem, então, como eu falei, né, estamos entrando no mês de setembro, deixa eu fazer uma propaganda. O Padre Renan está no seu perfil de Instagram promovendo, na verdade foram muitas pessoas que me pediram voltar com lives formativas, né? Eu quando começou a pandemia eu fiquei, caramba, mas não posso fazer nada, então eu comecei a programar formações, sobretudo ao grupo do Reino Christi, mas como é público pelo Instagram, eu abri, né? Obviamente convidava muita gente e fazia muitas formações pelo Instagram, tipo lives. Porém, depois já voltaram as missas lá em Joinville, começaram a abrir as igrejas e eu voltei para trabalhar em Joinville. Então parei um pouquinho com as formações assim online, né? Porque procurei dar uma atenção mais personalizada às pessoas lá que eu atendo em Joinville. Porém, muitas pessoas me escreveram falando, padre, por que o senhor parou com as formações? Padre, a gente queria mais formações, etc. Então eu falei, ixi, vamos aproveitar. No mês de agosto não conseguimos fazer, eu queria muito, né? Eu faço parte da equipe vocacional aqui dos Legionários, faço parte da pastoral vocacional dos Legionários, eu também colaboro com a pastoral vocacional da Diocese de Joinville, mando um abraço ao meu querido amigo, o padre Ivan Lopes, que é o promotor vocacional lá na Diocese, e eu colaboro com ele também na Diocese. Então, para mim, o tema do mês de agosto é um tema riquíssimo. E aí, o Deus nos provou, né, e me enviou esse vírus, que me deixou apagado e isolado por certo tempo, e eu não consegui fazer muita coisa no mês de agosto. Eu falei, dado que estão pedindo formações, vamos voltar em setembro. Então, mês de setembro, o Padre Renan no seu Instagram, que é Padre Renan LC, @Padre Renan LC, eu estou promovendo essas formações tipo lives, né, de temas da Bíblia. Fiz ali no stories do Instagram aquelas perguntas, né, com sugestões de temas, recebi várias respostas, não vou poder atender a todos porque são muitas, mas fiz já um programinha e vou começar amanhã. Então, segunda, quarta e sexta, no mês de setembro, segunda, quarta e sexta, eu vou estar fazendo lives sobre o tema bíblico, né? Sagrada Escritura, história da Sagrada Escritura, interpretação de algumas passagens, leitura orante, etc. Exclusivo para você do Católico Você Sabia, que é nosso ouvinte. Eu ainda não publiquei, eu vou publicar amanhã, né, o tema de amanhã. Eu publiquei que vai ter lives, né, mas o tema de amanhã vai ser a leitura orante da Bíblia, a leitura orante da palavra. O que é isso da leitura orante? Para ajudar-nos um pouco a rezar, a fazer oração nesse mês de setembro. Isso pode ser também tema depois do Católico Você Sabia. Pode ser, com certeza, mas estou dizendo aqui uma prévia exclusiva, é um furo de reportagem, né, ao Católico Você Sabia, que o tema de quarta-feira, a primeira quarta-feira de setembro, né, dia 2 de setembro, então amanhã, vou estar fazendo a live às 19 horas
no meu Instagram sobre a leitura orante da Sagrada Escritura, a leitura orante da palavra. Depois já vou publicar no Instagram, mas você católico, você sabia, é o primeiro que tem essa informação. Claro, fechamos, já entramos no mês de setembro, né? Mas eu falei, poxa, alguma coisa tínhamos que falar sobre o tema das vocações, né? Então vamos entrar no mês de setembro, fechando o mês de agosto, pode ser? E vamos tratar então hoje o tema da vocação. Eu espero que a gente consiga aí o limite do nosso tempo, né? Já pedi para o Padre Felipe ligar o galo aqui para ele cantar, mas vamos lá então começar fechando esse mês vocacional falando da vocação, né? São algumas reflexões da nossa experiência de vida, seja o Padre Felipe e eu, né? Seja também da minha experiência na atenção e direção espiritual de jovens vocacionados, de seminaristas. Tomara que ajude a entender melhor o que é isso do tema da vocação, né? Então, a primeira pergunta, obviamente, tem que ser o que é a vocação? O que é a vocação? Eu parto sempre do significado da palavra, né? Vocação, portanto, é um chamado. Vocação vem da palavra latina vocare, que significa chamar. Então, toda vocação é um chamado. Obviamente, se é um chamado, significa que tem alguém que chama. E nós sabemos, no caso da vocação, quem chama é Deus. E quando falamos o tema da vocação como chamado de Deus, é necessário fazer algumas distinções. Aqui eu agradeço muito ao irmão Iago, que com seus comentários hoje no café da manhã e a conversa que tivemos na comunidade, também o padre Martim Tafoia estava ali, o padre Felipe Neco, né? Enriqueceu muito depois essa apresentação. É verdade que eu já tinha preparado, mas depois do nosso café fui lá fazer algumas correções e arrumar um pouco melhor para entender um pouco melhor esse tema, e eu agradeço aos comentários, sobretudo do irmão Iago, que é um grande irmão e nos tem ajudado muito aqui também. Então, quando falamos do tema da vocação, é necessário fazer algumas distinções, né? Porque eu confesso que sinto, mas é algo muito particular, tá? Pelo amor de Deus, eu espero que depois não pensem que todo mundo pensa assim, é algo muito particular. Eu sinto que estamos diluindo muito o tema da vocação, né? O tema em si, vocação, eu sinto que está bastante diluído na igreja hoje em dia. E isso tem alguns riscos, né? Como pode ser o perder o sentido tão sagrado do conceito da vocação à vida consagrada ou vida sacerdotal, como identificação com Cristo, configuração com Cristo. Isso é uma vocação muito particular, tão cheia de significado, e de repente a gente está diluindo esse tema vocação. O que acontece é que depois se iguala o conceito vocação à vida consagrada e vocação à vida sacerdotal como se fosse tudo a mesma vocação. É um pouco complicado esse tema. Eu, vamos explicar um pouco mais para frente, considero sim um conceito vocação aplicado a diferentes realidades da nossa vida, da nossa igreja, né? Vocação ao matrimônio, vocação à vida jovem, vocação ao ministério, etc. Porém, não podemos utilizar o mesmo conceito vocação, né, com o mesmo significado e com a mesma riqueza e com a mesma abrangência que se tem, por exemplo, com a vocação consagrada e a vocação sacerdotal, né? Então, eu queria sim deixar bem claro isso, né? Quando se fala de vocação, nós não podemos tratar da mesma forma o conceito vocação à vida consagrada, sacerdotal, e vocação, outras vocações na igreja, né? Então, vocação significa chamado, e Deus chama a determinado serviço, né? Eu penso, por exemplo, na diferença que nós temos que fazer entre vocação consagrada e vocação matrimonial, né? As duas são belíssimas. Aqui não estamos falando que uma é mais superior à outra, uma mais bela que a outra, ou Deus ama mais uns do que outros. As duas vocações são belíssimas. Porém, a primeira missão de um pai e de uma mãe é a sua família. Então está errado falar, está errado viver a sua vocação de pai e de mãe, dando muita atenção à igreja e esquecendo dos filhos, por exemplo, né? Ou a mulher que passa o dia todo na igreja, o marido chega e fala: nossa, eu nunca vi você, eu não estou vendo você nunca. Isso é errado, é um erro. Por quê? Porque a vocação à vida familiar significa que a primeira missão do pai e da mãe está ali na família. Claro que deve servir a Deus também na igreja, participar, etc. Mas o primeiro empenho, a primeira missão é a sua família. Não pode deixar descuidar a família para poder servir a igreja, né? E o padre não, o consagrado não, né?
Então, a vocação consagrada é algo que transcende o nosso mundo, é um chamado a deixar tudo o que existe nesse mundo para dedicar a vida a Deus e ao próximo por amor a Deus. Claro que existe uma diferença, um consagrado é transformado, não é uma pessoa que vive para esse mundo, mas sim para as coisas de Deus. Aí vemos, né, o povo do mimimi, que já vai aparecer aqui, falando, padre, mas o padre tem que viver para Deus, mas o padre faz tudo o que faz de coisa errada e tal, tal, tal. Claramente isso está errado, ou isso vou discutir com o mimimi, né? Isso está errado, a gente não está falando que o padre que não vive como deveria viver é um padre que está cumprindo a sua vocação. A gente entende que o padre está traindo a sua vocação. Mas um padre, um consagrado, ele deve viver, deixar essas coisas do mundo para viver para Deus e servir o próximo por amor a Deus, né? Então deveria viver isso. O padre está chamado a dar a vida como fez Cristo. Já não vive para esse mundo, mas sim para Deus, né? São Paulo dizia, para mim a vida é Cristo, tudo considero como um lixo. Então, aí a gente lembra de João Paulo II, que falava da sua vocação como um dom e um mistério, como um dom e uma responsabilidade. É realmente uma grandeza, é deixar as coisas do mundo para servir a Deus. Isso é a vocação à vida consagrada sacerdotal. Se é assim, não podemos colocar no mesmo nível, na mesma igualdade, com todas as características de uma vocação leiga, que é uma vocação também, mas a gente não pode igualar, porque eu sinto que dilui muito esse conceito vocação, né? Imaginem vocês, né? Aqui eu vou falar uma coisa que eu pensei muito para falar, a gente comentou com o Padre Felipe, mas sim, eu comento sem citar lugar, tempo, etc., mas eu acho que eu posso comentar, né? Imaginem vocês que eu fui convidado para participar de um congresso vocacional só de promotores vocacionais, responsáveis pela pastoral vocacional. Então eu fui feliz e super animado, dizendo, aqui vão dar as chaves para fazer a O pastoral trabalho vocacional. vocacional, conseguir muitas vocações, Crescer, segmento das não, vocações. e vamos tratar da crise das vocações isso, e tentar dar respostas a essa crise das vocações e tal, né? E para minha surpresa eu chego lá e sim, se tratou esse tema também. Só que era muito, muito, muito incisivo o comentário do tipo, a vocação é mais aberta, a vocação à família, a vocação leiga, a vocação jovem, vocação... E eu me perguntava, mas eu vim num congresso vocacional para falar da vocação jovem, para falar da vocação à família? Mas para isso tem o congresso da pastoral familiar, para isso tem o congresso da pastoral da juventude. Se é um congresso da pastoral vocacional, eu estou esperando que vão falar da vocação sacerdotal, da vocação consagrada, né? Não, mas é que hoje a vocação tem que ser vista como vocação à vida, vocação ao cuidado da vida. Mas para isso tem a pastoral da vida, para isso tem, enfim, senão o serviço de animação vocacional perde o seu sentido, né? Enfim, eu fiquei assim um pouquinho decepcionado, né? Não vou dizer quando foi nem em que lugar foi esse congresso, para não causar também polêmicas desnecessárias e feridas desnecessárias, né? Mas eu acho que é interessante tomar cuidado, né? Acho super valioso, isso é uma opinião minha pessoal, né? É discutível também, né? Até aqui, como eu falava, na comunidade a gente discutiu um pouquinho, né? Mas na minha opinião pessoal é super valioso falar de vocações, tá? Falar de vocação jovem, vocação leiga, etc., vocação à família, tudo bem. Tanto que eu sim vou falar aqui disso, mas não podemos diluir a vocação consagrada e sacerdotal como se fossem todas as vocações iguais. Esse é o tema, né? Então, vamos resumir esse primeiro ponto. O que é vocação? É um chamado de Deus. E eu sinto que Deus chama em diversos níveis, né? Deus chama para quê? Para servir a Deus e ao próximo. E eu posso servir a Deus e ao próximo exclusivamente como consagrado e sacerdote, isso é a vocação específica do consagrado e sacerdote, mas Deus também pode chamar você a servir a Deus na sua família. Em primeiro lugar a família e depois também aos outros, né? Eu sinto que também é uma vocação. Senão, eu não sei, né, se o Padre Felipe já atendeu jovens, por exemplo, que estão falando, Padre, eu estou rezando muito a Deus para que Deus mostre a minha vocação, porque eu estou namorando, mas eu sinto ainda um espinho da vocação aqui que não me tira, então eu quero que Deus me mostre. Efetivamente,
E às vezes Deus mostra, olha, sua vocação é o matrimônio. Então foi um chamado de Deus, foi uma resposta de Deus e não é uma vocação? Eu diria que sim, porque Deus chama. E se Deus chama, entra dentro do conceito vocação, entendendo, claro, que não podem ser iguais, né? Então eu diria, podemos falar, esse é o segundo ponto aqui da nossa apresentação, né? Podemos falar de outras vocações, que não seja a vocação ao sacerdócio e à vida consagrada? Também isso pode ser vocação, padre? Pois olha, eu disse, claro, a minha opinião é que sim, né? Porém, sabendo distinguir bem os dois elementos, né, que não pode diluir um no outro. Eu diria, talvez é a melhor forma de explicar isso, né, que são vocações em diversos graus, né? Vamos tentar explicar isso um pouco mais para frente, né? E por que eu digo que se pode falar de vocação também a vida matrimonial, a vida leiga, ao ministério? Pelo que eu falei, né? Quantas pessoas se aproximam da igreja e dizem, padre, eu estou buscando uma pastoral para trabalhar na igreja, mas eu não sei onde, eu estou rezando para que Deus me fale e de repente Deus me mostrou que é o trabalho com jovens. Bendito seja Deus, olha só a sua oração gerou um fruto, você perguntou para Deus na oração e Deus te mostrou um caminho. Então significa que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Te escolheu para quê? Você leigo, você leiga. Me escolheu para trabalhar com os jovens. Eu diria que tranquilamente se aplica ao conceito vocação, sabendo diferenciar bem isso que já falamos, né? Quantas pessoas fizeram um acompanhamento vocacional, viram que não era a sua vocação e de repente dizem reze, né? Para que agora Deus me mostre qual é o meu caminho. Eu posso falar aqui de uma pessoa que segue o podcast Católico Se Sabia, por exemplo, né? Que é a Janaína. Mando meu abraço aqui para a Janaína, lá de Joinville, né? Ela é uma leiga, é uma jovem leiga. Ela já fez algum acompanhamento vocacional, viu que não era a sua vocação. Ela está cursando, está fazendo faculdade de enfermagem, está nesse ramo. E dentro desse ramo agora surgiu essa polêmica, né? E na sua faculdade também, obviamente, a polêmica é grande com relação à vida, ao aborto e tudo isso, né? Então ela fez uma live faz alguns dias falando, defendendo, né, a posição da igreja. Eu sinto que isso é um chamado que ela tem, né? Deus pede para ela seguir a vida leiga, a vida de enfermeira, o serviço na sua casa, na sua família, porém dando esse testemunho do que significa ser uma jovem católica, uma jovem cristã dentro de um ambiente tão difícil, né? Que é a sua faculdade, esse ambiente jovem de hoje, né? Então eu sinto que sim. Se nós reduzimos o termo chamado de Deus só a ser padre ou consagrado, eu penso que pode parecer que Deus tem pouca imaginação, sabe? Chamado de Deus qual é? Padre ou consagrado? O resto não, né? Freira, padre, o resto não. Então, eu não sei, eu prefiro dizer que sim, Deus chama a diversos carismas, a diversos dons, a diversas espiritualidades, porém dentro, né, cada um da sua exigência própria. Alguns números aqui do Catecismo da Igreja Católica podem iluminar, né? Então eu busquei no Catecismo, vamos lá, número 1878, fala, por exemplo, da vocação à vida humana, da vocação humana de servir a Deus. O fim da vida humana é dar glória a Deus. E o catecismo usa o termo vocação. Obviamente, o catecismo diferencia a vocação à vida humana, a vocação humana da vocação pessoal, né? No número 1974 do catecismo, fala da vocação pessoal de cada um. Daí fala da consagração, da vocação a viver determinada virtude, da vocação à castidade, quando fala dos conselhos evangélicos, da vocação à consagração. Mas isso ele fala de vocação pessoal. Antes falou da vocação humana em geral, né? Que é servir a Deus. O número 898 do Catecismo fala que os leigos devem encontrar a própria vocação. Então veja que interessante, eu já sou leigo e dentro de ser leigo tenho que encontrar qual é a minha própria vocação, né? Número 873 fala da vocação ao apostolado leigo, vocação à missão. Coloquei o exemplo agora da Janaína, né? É um apostolado que ela faz na sua faculdade, no seu ambiente, que é muito difícil. E quantos jovens vivem isso, né? Número 1536 fala especificamente da vocação sacerdotal, aí sim, né? Então
também o catecismo diferencia e eu sinto que é importante não fechar o tema vocação só a ser padre ou consagrado ou consagrada, porém não igualar o conceito vocação como se tudo fosse igual, porque dilui um pouquinho esse termo tão rico de significado, né? Padre Renan, eu acredito que realmente pois, a grande problemática talvez é isso. Não? Foi colocado, eu não sei se é fruto do Concílio Vaticano II, mas é uma realidade que se buscou essa maior dinâmica, esse maior comprometimento do leigo na igreja. Não, como você leu aí, pois essa ideia do leigo próprio encontrar sua vocação, mas uma vocação como missão dentro da igreja. Mas, claro que toda pessoa tem que encontrar a sua vocação, se é sacerdotal ou não, ou se é vida consagrada ou não, vida religiosa ou não, mas, sobretudo, o empenho, a força do Concílio Vaticano II é também nesse dinamismo do leigo de trabalhar pela evangelização, trabalhar pela igreja, e nesse sentido, esse sentido muito mais amplo, né, da vocação que, como você está falando. Mas a ideia principal, claro que é essa, né, vocação, sempre se remete a um estado de vida, uma consagração, um estado de vida, de dedicação ao Senhor. Não que o leigo não possa se dedicar ao Senhor, claro que se dedica, mas não com uma dedicação plena de vida, como é a vocação sacerdotal religiosa. Exatamente, eu acho que esse termo que você usou, padre, em sentido amplo, né, se pode realmente falar de vocação. Agora, o termo vocação especificamente deveria ser aplicado só a uma consagração, porque você vive para Deus e para o próximo, né? Porém, nós abrimos um pouquinho esse conceito e sim se pode falar que um leigo está chamado por Deus a determinado caminho, né, de espiritual, enfim, por isso temos tantas espiritualidades na igreja. Eu não me identifico com uma espiritualidade, eu me identifico com outra. Por quê? Porque eu sinto que Deus me mostrou esse caminho, né? Então, também é importante tratar aqui. É algo tão espiritual o conceito vocação que a gente não pode limitar simplesmente a um caminho ou outro, né? Eu espero, então, que isso do que é vocação tenha ficado claro, né? Como um chamado, vocação como um chamado de Deus, sem dúvida. Agora vamos entrar em outro aspecto interessante, que é o que implica esse chamado. E implica, sobretudo, eu acho que em resumo, poderíamos dizer que implica um serviço a Deus e aos demais. Então, aqui a gente pode ver já uma diferença, que interessante, o que é vocação e o que é profissão, né? Profissão eu entendo trabalho, emprego, né? Uma vocação é um chamado que Deus me faz para servir a Deus e aos demais, enquanto que uma profissão é uma escolha que eu faço, né, para o meu sustento também, né? Também tenho que me realizar, ser feliz nessa profissão, mas também para o meu sustento. Agora, não é lícito, já vem os mimimi de novo falar coisas, né? Mas não é lícito dizer que o padre escolhe ser padre para se enriquecer e para ganhar dinheiro, né? Porque isso é ridículo, realmente é ridículo, né? Eu preferiria outros empregos mais fáceis. Exatamente, mais fáceis e que ganhar mais também, né? Também não teria que dedicar tanto tempo, né? Daqui é 24/7. Exatamente, né? A gente tem experiências de que estamos já no nosso descanso e as pessoas ligam e você diz, eu vou, porque tem uma pessoa que precisa de mim. Isso é ser padre, tá? Agora, um médico, uma profissão, um emprego lá, eu preciso arrumar meu carro, por favor, eu ligo para você 3 da manhã, eu preciso arrumar meu carro lá, o mecânico está fechado, mas eu preciso... Oh, vai amanhã cedo que ele vai estar aberto, mas agora não está, não pode, sinto muito. Então tem uma diferença, claro, entre uma profissão e uma vocação, né? Deus me chama para servir a Deus e aos demais, enquanto que o outro é uma escolha que eu faço, né? Claro que existem escolhas que eu faço, profissões, que implica também serviço ao próximo, né? Só que não é exclusivo. Eu estou pensando, por exemplo, no médico, né? Um médico é alguém que trabalha pelo bem do próximo, é lógico, e tomara que também se veja a vida do médico como uma vocação nesse sentido, que Deus colocou você ali para servir ao próximo, sim, sem dúvida, né? Agora não é exclusivo. Ele volta para casa, tem a sua família, deve cuidar da sua família também, né? Então, dedicar tempo a ela. Dedicar tempo, sim. Então, a vida do padre não, a vida do padre é exclusiva para o povo de Deus. Claro que eu amo minha família está lá, eu tenho todo o cuidado e todo o carinho com a minha família,
Porém, eu estou aqui e dedicando o meu tempo e a minha vida ao povo que Deus me confia, né? Estamos a 8 horas de distância de carro na minha família, mas pelo menos estou no mesmo país. Quantos vão para outros países e ficam longe, enfim, mas é a missão exclusiva da vocação sacerdotal, né? Aqui é onde eu falo que sim podemos falar de vocação em sentido mais amplo, como o padre Felipe já comentava agora, né? Porque de repente uma pessoa sim sente um chamado a ser pai e dedicar sua vida como pai a servir os outros. Quem são esses outros? Provavelmente a sua família, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que sim fizeram acompanhamento vocacional e que estavam no caminho sacerdotal e depois ali viram que não, que Deus les chamava a ser pais, né? A ser matrimônio, a vida matrimonial, e dedica a sua vida à sua família, né? Deixa eu mandar um abraço aqui agora ao Fernando Nascimento, que é um pai grande fantástico, fantástico mesmo, testemunho de pai católico, a sua esposa também, Vanessa, né? Vanessa. Manda um abraço também, um testemunho de família cristã com todos os seus filhos. Eu me lembro que uma vez a esposa estava grávida, é o quarto, quinto, agora até me foge já. Isso é bonito, né? E alguém escreveu para ele: Nossa, vamos dar uma televisão para você. E ele respondeu: Ai, que bom, tem que ser bem grande porque a gente vem 7 em casa, né? Então, é realmente muito bonito. E ele fez um caminho de 6, 7, 8 anos, agora não me lembro bem, de discernimento vocacional à vida sacerdotal. Depois viu que Deus lhe pedia outro e hoje dá um grande testemunho de vida cristã e de vida familiar. Né? Alô aí, grande Fernandão aí, que é da TV Século XXI, trabalha na TV Século XXI, mora lá em Campinas e está aí no programa Brasil Cristão aí. Manda alô aí. Um abraço, Fernando. Então é interessante isso por quê? Porque efetivamente ele está no caminho da vida sacerdotal, porém Deus lhe fala: eu quero você por outro lado. Agora vamos lá, se é Deus quem está chamando você por outro lado, se é um chamado de Deus, como não vai ser uma vocação, né? Vocação em sentido amplo, sim, a gente pode falar de diversos chamados, né? De diversas vocações. Talvez aqui o que eu diria para diferenciar é que existem diversos graus de serviço a Deus. Vamos lá, vocação é o chamado de Deus. O que implica essa vocação? Implica um serviço a Deus e ao próximo. Existem diversos graus de serviço a Deus. Podemos dizer que existem diversos graus de vocação também. Estou abrindo muito, eu mesmo não gosto disso, mas estou abrindo muito para que a gente entenda bem o que significa o conceito vocação, né? Talvez diversos graus de vocação, diversos graus de chamado, diversos graus de entrega a Deus, né? Eu me sinto chamado a uma entrega exclusiva a Deus e ao próximo pela vocação sacerdotal. Outros sentem o chamado a uma entrega a Deus e ao próximo exclusivamente na sua família e depois, dentro do que pode, do tempo, etc., a outras missões dentro da igreja, né? Já falei aqui, por exemplo, da Janaína, mas é muito interessante. Outra enfermeira que eu conheço, já adulta, mãe de família, ela é esposa e mãe de 5 filhos. Estou falando da Sandra Heck. Ela, dentro do trabalho dela, ela dá testemunho da beleza da vida, no mundo que hoje, onde as pessoas têm, falei do Fernando, né, onde as pessoas têm 5 filhos, é ridículo, você não tem responsabilidade, você não quer. E ela fala da beleza da vida. E ela ajuda as mães novas ali, ela fala de rezar pelo seu marido, de rezar pelos seus filhos. Bom, essa Sandra Heck dizia que seus filhos tinham que fazer uma experiência de oração para perguntar e para pedir a Deus que mostrasse qual é a sua vocação. E os 2 filhos foram para o seminário, fizeram um acompanhamento vocacional, viram que não é sua vocação e hoje a Sandra Heck diz o seguinte para os seus filhos mais velhos, né? Então, dado que vocês viram que a sua vocação não é sacerdotal, eu quero que agora vocês rezem para que Deus mostre quem vai ser sua esposa, quem Deus está preparando para ser sua esposa. Então é muito bonito isso, perceber que a nossa vida deve estar plasmada, deve estar cheia desse elemento de que Deus nos mostre o caminho que Ele quer para cada um de nós, né? A pergunta então que sempre vem quando eu falo desse tema, né? Vocação é: Padre, como descobrir minha vocação? E olha, já vou resumir para você, é um mistério, tá? É muito complicado, por quê? Porque é algo de Deus, não é nosso. Se a gente quer descobrir a vocação com a nossa mente humana, esquece, não vai dar. Tem que ir no tempo de Deus,
no modo de Deus e às vezes ele contradiz o nosso jeito de pensar, né? Então, Santa Teresa tem uma frase que eu já citei várias vezes aqui porque eu gosto, né? Ela diz: é preciso desconfiar das vozes de Deus quando coincidem com nossa própria vontade. Olha só, desconfiar, não negar, tá? Às vezes Deus me pede algo que sim, eu fico muito feliz, ai que bom que Deus me pediu isso. Mas ela disse desconfiar, porque normalmente não é assim, né? Eu tinha sonhos de namorar, de ter um trabalho, de ajudar minha família. Eu queria ser jogador de futebol, eu queria jogar no Corinthians, né? E, no Nossa, entanto, Deus me Deus é chamou a bom ser demais, padre, né? né? Deus é bom demais. Me salvou, talvez, eu não sei, né? É, então, é preciso desconfiar das vozes de Deus quando coincidem com nossa própria vontade. Interessante, aqui cito Santa Teresa, então vamos ver o que ela nos ensina sobre isso. Como descobrir a vocação? Eu sinto que é um tema, como eu falei, um pouquinho complicado. Acho que é algo de Deus e, portanto, nunca, olha só, agentes da pastoral vocacional, pais de família, nunca alguém pode dizer para o outro: você tem vocação, tenho certeza. Eu sinto que nunca. Bom, tá, desculpa, vamos corrigir. Nunca é uma palavra muito forte. Existem circunstâncias extraordinárias. Deus me revelou alguma coisa. Só que as revelações de Deus são extraordinárias. Se Deus revela sempre, alguma coisa está errada com essa revelação. Viu? Não é muito comum que Deus revele todos os dias, não. Mas Deus pode revelar extraordinariamente para mim, aquele menino tem vocação. De repente, não sei, um Padre Pio da vida provavelmente fazia isso. Agora nós, o Padre Felipe e eu, coitadinho de Estamos nós, né? longe, Eu acho que estamos a gente não longe. consegue ter essa certeza assim. Então, por que eu falo isso? Porque a vocação é uma coisa tão sagrada, mas é algo entre o sujeito e Deus, né? Então, nós podemos orientar, eu oriento, eu ajudo, eu dou certas pistas, mas é a pessoa, é o sujeito, é o vocacionado. É a vocacionada quem tem aquela certeza plena, eu me sinto chamado por Deus, né? Sim, nós podemos ter alguns indícios, que eu vou falar aqui de dois, né? Então, como descobrir a vocação? Eu vou comentar dois elementos da minha experiência aqui atendendo, né? E posteriormente eu acrescento um terceiro que eu acho que é importante citar, porém nunca é absoluto, tá? Então, o primeiro elemento é o que eu chamo de chamado de Deus. Obviamente, para uma vocação é chamado de Deus. Então, como descobrir sua vocação? Você tem que sentir no seu coração que Deus está chamando, tá bom? Então, não se sabe explicar, você não escuta a Deus assim como está me escutando agora. Deus não aparece para você e diz: eu quero que você seja padre, consagrado, consagrada. Não é assim. Porém, você tem uma certeza no seu coração, no seu interior: Deus me está chamando. Como é isso, padre? Pois é que a gente não sabe explicar porque é algo tão de Deus que é tão misterioso. Eu não sei explicar como que eu tenho a certeza que Deus me chama a ser padre, mas eu tenho. E é algo muito interessante isso. Então, o chamado de Deus é algo entre o sujeito e Deus, mas você sente no coração que Deus te está chamando. E é algo de fé também, né? Não é uma coisa racional, né? Porque se alguém me pedisse para explicar racionalmente, foi um sentimento, foi uma certeza que pois, parte de dentro e que, pois, para mim no momento foi um momento de muita alegria, muita paz, mas era uma certeza de fé, né? Eu creio, Senhor, que tu me chamas a isso. E dentro do segmento do processo vocacional pois para mim de 2004 até minha ordenação de 2002 quando eu entrei até minha ordenação em 2015, todo esse período foi um período de discernimento para esse caminho vocacional, que eu, pois, cada dia tenho que renovar essa vocação na minha fé, né? Exato, e você vai percebendo no seu coração, na sua mente, né, no seu interior, Deus me chama, mas a gente não sabe explicar, então assim acontece também. O chamado de Deus é o primeiro elemento. Por que eu coloco como primeiro elemento? Pois porque às vezes você tem todas as qualidades para ser padre, você talvez quer, mas se eu pergunto, mas você sente que Deus te chama? Padre, eu assim, senti, nunca, né, não vibro com isso, não sinto que Deus me chama. Pois é que não sei se existe vocação se você não sente um chamado, sabe? Eu acho que é muito interessante esse elemento que é puramente espiritual e você tem que ir na sua oração, perguntar a Deus o que Deus quer de você. Segundo o elemento da vocação, isso é mais humano, mas também está ligado ao primeiro, né?
o que eu chamo de condições de realização desse chamado. Aqui sim entra, não é só você e Deus, aqui entra alguém que poderia acompanhar o chamado, né? O diretor espiritual, a comunidade, os formadores, os pais, né? Condições de realização desse chamado. Vamos lá. De repente, aparecem sujeitos que sentem que Deus lhes chama, mas eles não têm a mínima condição de se realizar nessa vocação, né? Eu não posso ver sangue. Então, mas eu sinto, Padre, que Deus me chama a ser médico cirurgião e com certeza Deus vai fazer um milagre na minha vida porque eu sinto que Ele me chama a isso. Hoje eu não posso, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer um milagre e eu sigo por essa vida. Olha, no tema vocacional isso não pode existir, tá? Por quê? Se você não tem a mínima condição de se realizar nessa vocação, é porque Deus não te chama para essa vocação. Deus não pode chamar alguém para uma vocação frustrada, isso não existe, né? Vamos colocar um exemplo mais prático da nossa vida aqui, né? Espero não causar muitas polêmicas também, né? Mas já tivemos casos, né? Pessoas, por exemplo, com muita dificuldade nos estudos. Eu tenho dificuldade nos estudos, mas assim, você passa, né? Passa com certa nota, eu não tiro 10 em tudo, mas estou ali, 8, 9, conhecimento suficiente da filosofia da teologia, eu acho que eu tenho, né? Eu passei por isso, fiz as provas e tudo, então você consegue, né? Mas de repente tem gente que não dá, tristemente não consegue assimilar conteúdo, não dá muita coisa, mas eu sinto, Deus me chama a ser padre. Mas olha, meu filho, o padre estuda 2 faculdades. Se você não consegue assimilar uma leitura que você faz, é que Deus te quer por outro caminho. E você vai ser feliz servindo a Deus em outro caminho, né? Ah, padre, mas tem o Curadars. Atenção, é um mito isso de o Curadars não passava nas provas, hein? É um mito. Tinha dificuldade no latim e tudo isso, mas que ele não sabia filosofia e teologia é mentira. Isso daí é mito que o povão inventa aí, mas não é verdade. Coitado do Curadars estudando um monte, ajudando tanto o povo, e depois dizem que ele era burrinho, né? Desculpa a expressão. Né? Então, mas acontece isso. Ou vamos colocar um tema um pouco mais polêmico, né? Só para movimentar um pouquinho o podcast aqui, eu gosto disso, né? Um pouquinho mais polêmico. Pessoas com tendências homossexuais, né, que chegam no seminário, isso eu tenho que confessar que eu nunca atendi assim diretamente uma pessoa com tendência homossexual que queria entrar no seminário, né? Mas eu sei que existe, a gente lê casos e tal. Pessoa com tendências homossexuais que chega e diz, mas eu tenho certeza, Deus me chama, eu senti o chamado, eu quero ser padre. Pois meu filho, não é bem assim, né? É que você não pode se realizar nessa vida com tendências a esse estilo de vida, que é uma tendência desordenada, né? Você não pode se realizar nessa vida sacerdotal assim, né? De fato, a igreja não recomenda de nenhum modo que se entre no seminário uma pessoa com tendência homossexual bem enraizada, né? É necessário curar primeiro, né? Então, enfim, eu quero dizer que às vezes nós forçamos tanto. Quero forçar a vocação porque eu sinto que eu tenho um chamado. Calma, tá? Eu vou dizer algo que é muito particular meu. Quando uma pessoa vem comigo e quer forçar a ser aceito no seminário, eu já tomo com muita cautela e digo, a vocação não é forçada. A vocação é de Deus, não é nossa. Tá? Quem chama é Deus, não sou eu. Não é uma profissão, um emprego, é um dom, é um chamado. Então, às vezes também é necessário que o diretor espiritual, a comunidade, os pais, né, junto com o mesmo candidato, junto com o mesmo sujeito, possa descobrir se é ou não sua vocação, vendo se tem ou não as condições de realizar-se nessa vocação, né? E aqui eu queria colocar um terceiro elemento, de um modo de anexo, né? O livre-arbítrio. Vamos chamar de liberdade, né? Daqui melhor livre-arbítrio, a escolha, a capacidade de escolher sim ou não. Porque de repente Deus chama alguém, de repente esse alguém tem tudo para se realizar nessa vocação sacerdotal, mas ele não quer. Né? Então Deus respeita a nossa liberdade, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, foi um dom que Ele nos deu, né? De poder dizer sim ou não. Por mais que a gente diga não para Deus, isso é tremendo. Porém, Deus respeita e Deus se encarrega com a sua misericórdia de mostrar-nos o caminho da nossa salvação. De repente pode ser o contrário, né? Que eu falava da vocação forçada. A pessoa não tem as condições para se realizar nessa vocação, porém eu quero. Enfim, não adianta, né? Então, existem esses 2 elementos e um anexo, chamado de Deus,
condições de realização nessa vocação e se você quer ou não quer, é a sua liberdade. A resposta à vocação é uma vocação livre, né? Já estamos acabando, vamos para a conclusão então, né? Falamos do que é a vocação, abrimos um pouquinho o conceito vocação, mas sem diluir, esperemos, né? Falamos do que implica essa vocação, que é serviço a Deus e ao próximo. Falamos sobre como descobrir a vocação, eu citei agora esses 3 elementos. E padre, a última pergunta que eu faço é como escutar a voz de Deus? Dado que a vocação é chamada de Deus, como eu faço para escutar a voz de Deus? Bom, o Padre Felipe D. preparou um podcast muito interessante no passado, está por aí, você pode encontrar, sobre a oração, né? Eu acho que é interessante que Deus fala na oração, porém eu digo aqui que Deus fala, eu costumo falar que Deus fala de 3 modos, né? Claro que sempre é a oração, e essa oração eu costumo dizer que ela vem em 3 circunstâncias diferentes. Uma fala o que Deus fala na sua palavra, né? A Bíblia, portanto, palavra de Deus. Segundo, Deus fala na Eucaristia, que é a presença do Senhor viva. E terceiro, Deus fala nas circunstâncias da vida. O que é circunstâncias da vida? Pode ser um encontro, uma pregação, uma mensagem. Deus pode estar te falando por meio desse podcast agora, do Católico Você Sabia. Você sente no coração, não sabe como explicar, insisto, mas sente. Deus me falou por meio disso. Quantas vezes nós estamos fazendo uma pregação e a pessoa chega conosco e fala: Padre, o senhor falou tudo o que eu precisava escutar. Pois é que não sou eu, é Deus, porque eu nem me lembro do que eu falei, tá? Então, eu não vou falar isso para ela, obviamente, né? Mas eu nem me lembro do que eu falei, mas falei que é Deus. Deus fala então na sua palavra, Deus fala na Eucaristia e Deus fala nas circunstâncias da vida. Você que está buscando ver a qual vocação Deus lhe chama, precisa escutar a voz de Deus, leia a Bíblia. Desliga o celular depois que você terminar de escutar o podcast Católico Você Sabia, desliga o celular e vai pegar a Bíblia. Vai na Eucaristia, faz uma visita, faz uma adoração, escuta a Deus e veja se por meio de encontros, circunstâncias da vida, Deus pode ou não estar te falando também. Muito bem, gente, já chegamos então no final. Desculpa aí a extensão do episódio. Eu acho que é um tema interessante falar da vocação e como entender o que significa a vocação e depois tentar descobrir nossa própria vocação. Espero que tenha ajudado de alguma forma a cada um de vocês. Se você é católico e não sabia o que significa isso da vocação, agora católico você sabe a grandeza e a riqueza desse conceito, dessa vocação. É isso aí, pessoal. Eu queria terminar mandando um alô e vamos terminar também com uma oraçãozinha pelas vocações. Vamos terminar com um alô aí para Lu Braga, que escreveu aí no nosso Católico Você Sabia, na nossa página, perguntando sobre os exercícios de mês. Eu falei que para leigos eu não conheço, existe um mês inteiro. Nós fazemos na nossa congregação, pois os irmãos, os padres que fazemos este mês, eu não conheço. Não sei se os jesuítas talvez tenham alguma coisa oferecendo assim de um mês para os leigos, pois eu desconheço. Sei de uma semana, sei de 8 dias e tal, mas de 4, 5 dias, mas de um mês eu desconheço. Mas eu mando um alô para ela que mandou aí essa pergunta aí para nós. Não sei se o Padre Renan tem mais algum alô aí para mandar. Eu mando alô para. Já mandei durante a já mandei aí já, apresentação. né, para Fernanda, para toda a sua família. Pois a semana também tem aí já algumas atividades hoje. Vou ter uma bênção aí com a Nádia, sua família aí. Depois vamos estar aí essa semana aí com algumas atividades por aí. Mas é isso, pessoal. Então eu quero terminar então com essa oração pelas vocações. É uma oração pois que se reza na Espanha e creio que no México também. Não sei se tem essa tradução dessa oração pois aqui no Brasil, mas eu vou fazer aqui uma tradução livre aqui. Mas eu acredito que tem algo parecido, mas eu creio que é uma oportunidade também para cada um de nós de pedir também pelas vocações. Terminamos o mês de agosto, pois que tomara tenha sido, né, um mês cheio de frutos para as vocações em toda a igreja, em todas as realidades eclesiais, de congregações, de institutos, para que o Senhor realmente toque os corações desses jovens, para que respondam a esse chamado de Deus com muita generosidade. Senhor Jesus, assim como chamaste um dia os primeiros discípulos para lhes fazer pescadores de homens, continua também agora fazendo ressoar vosso doce convite. Vem e segue-me.
Mandai, Senhor, operários à vossa messe e não permitais que a humanidade se perca por falta de pastores, missionários, de pessoas entregues à causa do Evangelho. Maria, Mãe da Igreja, modelo de toda vocação, ajuda-nos a dizer sim ao Senhor que nos chama a colaborar no desígnio de salvação. Amém. A minha bênção a todos vocês, que Deus abençoe, uma boa semana e nos vemos na próxima semana. Um abraço, Deus abençoe e uma boa caminhada nesse novo mês, o mês da Bíblia, muito unido à palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.